A pedra que os construtores rejeitaram, os construtores de templos rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Aleluia! Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino de Deus. Louvado seja Deus! Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Para quem Jesus Cristo está falando essas coisas? Eita, quem que são os construtores de templos? Quem que vive abrindo templo aí, tudo em esquina aí? Ei, meu irmão, construtor de templo, tá? Você vai para o inferno porque você preferiu satisfazer a sua carne, você preferiu a escuridão, a mentira, enganar as pessoas e contra Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Aprendendo com a Bíblia começa agora. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 21, do versículo 33 em diante nós vamos falar. Nós estamos lendo o 42 e 43, tá? Mas vamos começar aqui do 33. Vamos escutar o Espírito Santo de Deus falar. Onde está o Espírito Santo de Deus? Você abriu a sua Bíblia? Senão não tem como, né? Se você for ficar me escutando eu falar, não tem como. As minhas palavras não vai mudar nada na sua vida. Vai abrir sua Bíblia. Vai aprender com Jesus Cristo. Para de aprender com homens que usam o nome de Jesus Cristo para te enganar, meu irmão. Já deu, já. Principalmente esses construtores de igreja. Porque Jesus falou que nós somos a igreja. Jesus deixa bem claro em todos os livros do Novo Testamento que os construtores de igreja rejeitaram Jesus. Versículo 33. E Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. E construiu uma torre para o vigia. Em seguida ele arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Então Jesus, Deus, ele deixou tudo perfeito aqui, ó. Ele fez a plantação de uvas, ele fez a cerca em volta, ponhou um tanque para pisar uva, deixou tudo bonitinho pro camarada que arrendou ele lá e ó, fazer tudo certinho. Você está entendendo a Bíblia? Você está entendendo a sua Bíblia? Hã? Deus deixou tudo na mão dos homens. Deus criou os céus e a terra e ponhou tudo na mão dos homens. E em seguida ele foi viajar. Ele ficou lá sentado no seu trono, esperando que as pessoas iam entender, esperando que as pessoas iam obedecê-lo. Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Vai lá receber a minha parte. Mas os lavradores que Jesus tinha arrendado agarraram os empregados, bateram em uns, assassinaram outros e mataram ainda outros à pedrada. Aleluia! Aqui ele estava profetizando o que eles iam fazer com os discípulos. Aqui ele estava falando o que os homens fizeram no Velho Testamento e o que ia acontecer com aqueles homens que o próprio Cristo escolheu. Eles vão rejeitar. Versículo 36.
Aí o dono mandou mais empregados ainda do que a primeira vez. Vai mais lá, vê se dessa vez eles entregam o que é meu, eles me obedecem. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Bateram em uns, mataram outros, jogaram para fora. Não quiseram saber de obedecer o patrão. Não quiseram saber de obedecer a Deus. E nós fazemos isso até agora. Porque eles não, nós preferem sempre as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Nós preferimos sempre as coisas da carne do que as coisas espirituais. As coisas da carne, capiroto, o diabo. As coisas espirituais, louvado seja Deus. Grandioso, céu, Deus Todo-Poderoso. Versículo 38, versículo 37. Depois de tudo isso, depois de mandar pessoas umas atrás das outras, ele mandou o seu próprio filho pensando, o meu filho eles vão respeitar. Ei, meu irmão, Deus veio mandando profetas, veio mandando homens de Deus, o Velho Testamento inteiro. Nunca obedeceram a Deus, nunca obedeceram os profetas, sempre rejeitaram eles. Aí Deus falou, vou mandar meu único filho. O meu filho eles vão respeitar. Versículo 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Olha como é a nossa mente, meu irmão. Você está entendendo o que Jesus está falando com você e comigo? Nós precisamos parar de crucificar Jesus Cristo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Hebreus, ele vai dizer que nós, eu, né? Você não. Que eu crucifico Cristo todo dia. Quando eu escolho as coisas do mundo, eu crucifico Cristo. Mas nós não devemos andar como o mundo anda. Mas nós estamos no mundo, esse é o igrejado, né? Mas nós estamos no mundo, vai lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Estamos no mundo, mas não devemos andar como o mundo anda, como as pessoas desse mundo andam. E quando foi Jesus Cristo lá, ele agarraram o Filho de Deus, ele agarraram o Filho do homem, levaram para fora da plantação e o mataram. Agora nós somos donos do mundo. Agora nós cuidamos de tudo. Ei, meu irmão e minha irmã, você está se esquecendo que tem um Deus que te criou, que te cuidou, que te mantém de pé até agora, mesmo você sendo ruim, mesmo eu sendo ruim, mesmo eu crucificando ele todos os dias, ele ainda me mantém de pé, achando que eu vou mudar hoje. Ele tem essa esperança em mim, que eu vou mudar hoje. Eu louvo a Deus por isso, porque ele acredita que hoje eu vou me arrepender dos meus pecados e vou adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Versículo 40. Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Jesus estava falando com quem aqui, meu irmão? Jesus estava falando com o povinho da igreja, os mestres da lei, saduceus, fariseus, os construtores dos templos, esses homens que só abrem templo. São tudo contra o que a Bíblia diz, são amigos de tudo quanto é coisa ruim, diz a Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus.
Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eu mandei para pegar a minha parte, eles matou um, apedrejaram o outro. Eu mandei o meu próprio filho e eles mataram, achando que ia ficar tudo para eles. Mas um dia ele vai voltar, e o que ele vai fazer? 41. Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores mal e vai arrendar a plantação a outros. E aí sim esses outros lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Quem que respondeu isso? O igrejadinho, né? O mestre da lei, né? Os construtores de templo. Jesus então perguntou. Olha o que Jesus pergunta, meu irmão. Você precisa ler sua Bíblia, cara. Você precisa fazer uma intimidade com Cristo, que é a sua própria Bíblia, cara. Parar de aprender com demônios falando em nome de Jesus. Porque o próprio Cristo deixa bem claro no Novo Testamento: não é preciso que ninguém vos ensine. Eu não sei por que você continua ainda seguindo homens, se o próprio Deus é as Escrituras Sagradas. E Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Quem que é a pedra que os construtores rejeitaram e rejeita até hoje? Jesus Cristo, meu irmão. Por que os construtores de templos rejeitam Jesus até hoje? Porque se você falar a verdade, eles não vão lá dar dinheiro para esses vagabundos aí, não. Tudo vagabundo que ganha dinheiro em nome de Jesus. A palavra não tem outra para nós achar. São ladrões, salteadores. João 10, versículo 8. Ladrões e salteadores. Vocês fizeram da casa do meu pai covis de ladrão, esconderijo onde só tem ladrão. Aonde que era para se adorar o meu pai, vocês fizeram covis de ladrões. Ei, construtores de templo. Jesus está falando que seus dias estão chegando. Vamos continuar lendo aqui? E o que a palavra de Deus vai falar desses construtores de templo que estão rejeitando, e essa turma que estão indo atrás, infelizmente, estão tudo indo para o mesmo caminho que eles, porque quer. Porque estão rejeitando a Bíblia, estão rejeitando as Escrituras Sagradas, que é o próprio Deus, diz a Bíblia, João 1, 1 João 1 em diante. João inteiro vai falar que as Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Estão atrás de homens, palavras de homens. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês. Escuta bem o que ele está falando para vocês aí, o demônio do púlpito. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a pessoas que produzem os frutos do reino de Deus. O que é produzir os frutos do reino de Deus? Abre a sua Bíblia em Mateus 25, 41 em diante. Mateus 25, 31, né? O 41 são os amaldiçoados. Vamos falar dos abençoados hoje, porque eu acredito que vai ter uma pessoa aí que vai ler a Bíblia, que vai fazer intimidade com Deus, que Deus vai levar, porque Jesus fala que ele vai vir buscar o que é dele, cara. A porta estreita é só alguns que estão passando, só alguns. A porta larga, a maioria estão entrando. Jesus ele vem citar Noé lá em Mateus 24, 36, 37 em diante. Os dias de hoje estão igualzinhos os de Noé. Ninguém quer saber de Cristo.
Eles querem saber de usar o nome de Cristo para ganhar dinheiro. É os construtores de templo. Meu irmão. Mas Jesus está voltando. Aleluia. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a pessoas que produzem o reino de Deus, que produzem os frutos do reino de Deus. Mateus 25, 40, 31. Vamos no 31. Eis que tive fome e você me deste de comer. Eis que tive sede e você me deste de beber. Eis que eu era estrangeiro, você me aceitou na sua casa. Eu tive preso e doente, você foi me visitar. Venha comigo para o reino de Deus. Versículo 41 em diante. Eis que eu tive fome e você não me desse o que comer. Eis que eu tive sede e você não me desse o que beber. Eis que eu era estrangeiro, você nunca me recebeu na sua casa. Eu tive preso e doente, você nunca foi me visitar. Ao contrário, só me criticou. Tá? Se aparta de mim e vai para o fogo do inferno. E aí os construtores do templo, aquele povinho que segue homens, aquele povinho de dentro do templo vai perguntar: mas quando, Senhor, que eu fiz isso? E ele vai responder, vai lá, 41 em diante. Quando mais humilde você rejeitou. Não era ele que você estava rejeitando, não. Era Deus. E aí você vai lembrar que sempre os homens de igreja viu o caído lá, passou tudo por volta. O bom samaritano foi lá e pegou. Aí você vai lembrar lá em Lucas 4. Um monte de mulher viúva passando fome na igreja, ele mandou Elias lá em Sarepta. Aí você vai lembrar em Lucas 4 ainda em diante. Um monte de leproso dentro do templo, ele mandou curar lá o Naamã, o sírio. E ele não para por aí, porque lá em João capítulo 4, ele vai lá naquela prostituta em Samaria falar que ela era uma verdadeira adoradora. Por que que ele teve que ir lá? Porque dentro do templo não tinha adorador de Cristo. Verdadeiros não. Eles adoram de tudo, menos o verdadeiro Deus. Versículo 44. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Louvado seja Deus. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo de Deus vai falar para você, através de você ler a sua Bíblia. Não é através de me escutar, não. Se você me escutar, você também vai para o inferno. Se você me seguir. Você tem que seguir a Bíblia. Você tem que seguir Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.